Eu sei que teve alguns torcedores do Remo que se chatearam quando a gente falou assim, pô, que derrota vergonhosa. Falaram, pô, respeito com o Remo, não sei o quê. Mas é uma derrota vergonhosa. É uma derrota vergonhosa por tudo que o Bahia tem construído, por tudo que o Bahia tem alcançado, pela diferença de investimento, diferença de projeção, pelo time do Bahia jogando dentro de casa, a diferença de tradição das duas equipes, de novo, respeitando a equipe do Remo, não com tom pejorativo nem nada demais. E parece que é um acúmulo. Além dessa toda essa vergonha, o sentimento do torcedor também parece de um acúmulo. Porque é até estranho falar isso. Deixa eu pegar aqui os dados do time do Bahia na temporada. São 24 jogos do time do Bahia na temporada. Eu tenho anotado aqui fácil isso. É, Quer dizer, talvez não tão fácil, porque tá no iPad. Mas se eu não estiver enganado, são 24. 24 jogos do Bahia na temporada com 4 derrotas. São 24 ou 27, se Antônio Jacques estiver de fácil na memória aí. Mas 4 derrotas com o jogo de ontem. Um time do Bahia que tá na quinta colocação. Mas parece que todas essas derrotas pegaram o torcedor lá no fundo da alma. Acho que perder faz parte do jogo. 25 20, jogos, Yuri. 5 25, né? derrotas. Então é isso mesmo. Era 24-4, 25-5 com ontem, então. Perfeito. 25-5 com ontem. E parece que todas essas 5 derrotas pegaram o torcedor de alguma maneira muito lá na alma. Lá ele, muito lá dentro. Lá ele de novo, porque tem que falar antes e depois dessa frase. Mas todas as derrotas, 2 derrotas para o Remo, o Bahia é a única equipe que perdeu para o Remo de primeira divisão na temporada, tudo aquilo que a gente já falou do Remo, a quantidade de jogos que venceu na temporada, a quantidade de jogos que tinha vencido no recorte recente, jogando na Arena Fonte Nova, enfim, todo esse cenário do Remo. A derrota para o O'Higgins, no jogo de ida da Libertadores, que depois veio a culminar com a eliminação. A derrota para a equipe do Flamengo, que o Bahia brigava ali pela liderança, enfim, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, essa talvez que dentre as possibilidades a mais esperada pelo torcedor. E uma quinta derrota para a equipe do Palmeiras. A quinta derrota para a equipe do Palmeiras dentro de casa, que essa o Bahia, enfim, o Bahia até desses jogos citados, o Bahia fez o melhor jogo, o Bahia não mereceu a derrota, teve aquele gol polêmico, enfim, desses 5 jogos talvez o que tenha menos merecido perder o time do Bahia, mas ontem mereceu. Ontem mereceu legal o Bahia perder, pelo que fez em campo, pela postura. Volto a repetir, como falei no meu Twitter ontem, a todo momento nessa live de hoje, antes até de dar boa noite para meu querido Antônio Jacques, e boa noite para todo mundo que tá por aqui, que eu já falei, mas falar com a galera, interagir com vocês que estão no chat. Hoje a live vai ser muito de falar com vocês e reagir. A câmera desfocou? Daqui a pouco ela focou. Reagir ao que vocês mesmos falaram. Porque assim, eu fiz algumas postagens nas últimas 24 horas do que vocês acham que falta nesse time do Bahia, do que vocês fariam e das impressões que vocês tiveram para ver se até eram as mesmas impressões que a gente teve aqui também. E volto a falar aquilo da live de ontem também, quando eu digo assim, desde o 1-1 tava um negócio muito estranho no time do Bahia. Desde o 1-1, um time do Bahia passivo, um time do Bahia sem pressa, um time do Bahia moroso, um time do Bahia que parecia que estava com o salário atrasado. Que a gente sabe que isso com certeza não é o que está acontecendo. O salário do time do Bahia no início da outra semana tá pingando na conta do mês de. A gente tá no mês 4, do mês 5, do mês de maio já pinga na conta. Não é isso. Então é o quê? Algum problema interno que eu de fato não sei? Falta de confiança no trabalho do Rogério? Acabou a confiança no trabalho do Rogério? Soberba, que talvez esse possa ser o principal. Soberba de achar que poderia vencer o Remo na hora que quisesse, mesmo vindo de uma derrota de 4-1 para a equipe do Remo um mês atrás, lá em Belém do Pará. Mas por jogar dentro de casa, o Bahia que foi o segundo melhor mandante da temporada passada dentro de casa no Campeonato Brasileiro, um Bahia que venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras, venceu jogos complicados, aqui na Arena Fonte Nova não era temido, talvez isso, um salto alto e uma soberba. Apesar que esse lance de Juba, Jax, não sei se você lembra, o lance de Juba que Marinho cita na transmissão, que o estádio todo ficou. O jogo estava 1-1, era 15 minutos do segundo tempo, algo do tipo. Ou seja, já tinha passado um bom tempo de jogo, o Bahia empatava dentro de casa, naquele momento,
e precisava do resultado. E ainda assim, um Bahia que Eric Puga foi fazer a cobrança, aí não, vou deixar para Luciano Juba, e vem Luciano Juba andando, como se tivesse 5-0 pro Bahia aos 44 do segundo tempo. Então assim, é uma postura muito estranha desse time do Bahia que eu, de fato, não sei o que aconteceu. Muito dificilmente vai se classificar na Copa do Brasil, deve ser eliminado na quinta fase, ou seja, antes das oitavas de final. É um time, Yuri, que infelizmente não vai andando pro lado, vai andando para trás e deixa seu torcedor cada vez mais desconfiado, deixa seu torcedor cada vez mais ressabiado com o projeto, né, com essa ideia de projeto a longo prazo. Se os resultados a curto prazo estão piorando, quem dirá a longo prazo, né? Eu acho que o torcedor pensa isso hoje. E como eu disse lá naquele final do jogo do O'Higgins, e como o próprio Luciano Juba disse também no final do jogo do O'Higgins, vai caber a esses caras, né, tentar recuperar a moral junto ao torcedor. Só que dessa vez vai ser mais complicado, porque como a gente já estava vendo no chat, ontem eu já tinha visto muita gente falando isso no chat, o Ivanzinho falou isso, eu acho que o ano de 2026 tá muito além de salvação, Yuri Santana. Pois é, o ano de 2026, palavras de Ivan, acabou. E eu acho que a impressão de muitos torcedores é que de fato acabou e que para fazer esse ano ser positivo seria um título da Copa do Brasil, que ou o Bahia vai fazer uma remontada surreal, ou um título de campeonato brasileiro que, convenhamos, né? Não vamos iludir o torcedor. Rapaz, alguma coisa tá acontecendo. Ontem, nitidamente, os jogadores numa maresia retada. Acho que os jogadores já cansaram de Ceni pra mim. Eu não sei, eu não posso fazer esse comentário que seria muito leviano da minha parte, mas alguma coisa, não sei, alguma coisa estranha. Porque assim, o Bahia da temporada passada fez 80 jogos. 80. E assim, quantas vezes a gente viu o Bahia quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, sei lá, 10 semanas seguidas de quarta e domingo, sei lá, inúmeras semanas seguidas de quarta e domingo, de jogo no meio e final de semana, meio e final de semana. Então assim, mesmo nesse cenário, eu não vi um Bahia com um semblante tão de... eu não consigo dizer que é cansaço, o que eu quero dizer, eu não consigo dizer que é cansaço, porque jogou domingo contra a equipe do Flamengo. Eu não consigo colocar no cansaço. Era um semblante não sei, de alguma coisa, de novo, vou repetir, porque era essa a impressão de salário atrasado. Você finge que me paga e eu finge que eu jogo. E não é salário atrasado. Até pra deixar claro, não é salário atrasado. Então era um negócio muito estranho na Fonte Nova ontem, como eu não lembro de ter visto nesses últimos 3 anos do trabalho do Rogério Ceni. É isso? Cansado do Ceni? Não sei. Não sei se é isso. Mas que alguma coisa ontem estava muito visível na Arena Fonte Nova para Yuri, para Bia, para Jax e para parte da torcida do Bahia, ou com a sua totalidade, era que o time do Bahia não era o time do Bahia, não só pela qualidade dentro de campo, pelo aspecto anímico, pelo visual dos jogadores, alguma coisa ali não tava fora do lugar, né? Eu acho que faltou muito esquisito, Yuri. É o que eu falei. Quando o Bahia faz o gol de empate, eu até tenho ali uns 5 minutos de, meu Deus do céu, agora a gente vai virar e vai devolver a goleada lá, porque a gente conseguiu virar o jogo na questão até anímica. Mas não, cara, depois do gol de empate, acaba o primeiro tempo, o Bahia volta pro segundo, parecia que o jogo tava 1-0 pro Remo ainda. E o Bahia tinha sentido o gol do adversário. Incrível, pô. Aquele lance de Juba, como você falou, como o Marinho falou muito bem, pra mim um estopim. Outros lances são, a falta de urgência do Bahia em sair pro ataque, o time tocando bola com a lentidão. Tem um lance que a Acevedo só começa a correr quando a galera grita, e o Acevedo foi um dos poucos que tava correndo no jogo. Tem um que o Acevedo pega a bola na defesa, sai devagarzinho, quando a galera começa a chiar, é que ele acelera o jogo. A movimentação dos jogadores de ataque é um negócio absurdo, ninguém movimentando, todo mundo conformado. O Caio Alexandre e o Eric não mudaram absolutamente nada, a gente ficou o primeiro tempo todo falando que o Caio Alexandre estava escondido atrás da marcação. O Eric entra no jogo e fica escondido atrás da marcação também. Então, difícil de entender o que aconteceu ontem. Vai ser um jogo como o do Palmeiras, foi um exemplo do que a gente tem que fazer, apesar do resultado. O do Remo tem que ser de novo um exemplo do que a gente não pode fazer nessa temporada. E é difícil. É como você falou, Yuri. Lembrou muito o tempo de associação, né? Daqueles jogos para derrubar treinador. Mas se não é salário atrasado, não é para derrubar treinador, fica a dúvida, né? Pra quê? E hoje, Jax, até antes da Bia falar, e hoje eu tava vendo aqui, até aqui um post do Planeta do Bahia, jogar aqui na tela, que é mais lenha pra essa fogueira. Depois de tudo que a gente viu ontem, é mais lenha nessa fogueira. Quando a mulher do William José, pelo visto, ela decidiu também participar ou colocar chutar o balde, gasolina. Né?
Que bota aqui, esposa do William José republicou um post que critica a decisão do Rogério Ceni em trocar o William José por Everaldo. Aqui a foto lá do Neto da SBTV, e o post era do Ícaro, né, do Ícaro Análises, que ele fala, né, o Rogério Ceni, na minha visão, errou em alguns pontos, tirar o William José, que fez o gol decisivo para o empate. A gente até comentou isso, que não tiraria o William José, né, a gente falou na hora disso. Deveria ter mexido nos pontos aos 15 minutos, mas mexeu apenas aos 30. O William José foi decisivo em mais um jogo de mata-mata, enquanto Everaldo perdeu uma chance clara. E aí a esposa do William José, que tá aqui, né? Eu nem sabia que era a esposa do William José, mas enfim. A esposa do William José, ela republicou essa crítica ao trabalho do Rogério Ceni. Então, assim, é mais um pouquinho de gasolina em um ambiente que ontem pareceu ter alguma coisa estranha. O William José que saiu vaiado. Eu não vi o William José reagir, se alguém viu, eu não vi. Se o William José reagiu às vaias, que eu acho que são, inclusive, muito fora de tom na partida de ontem. O William José fez uma boa partida ontem, não só pelo gol marcado, mas eu acho que o gol marcado já era um indício de, pelo menos, não vaiar o cara naquela partida. Ele saiu um pouco ironizando, né, as vaias, mas assim, não discutiu com o torcedor. Não foi algo que o Cauli fez naquele jogo, né? Ele ironizou um pouquinho, deu risada, foi pro banco, comentou com alguns jogadores do banco, mas nada além disso, não. Pois é. Fez um bom jogo ontem, o William, também. Até não só pelo gol, como ele falou, mas ele vinha segurando bem a defesa do Remo e distribuindo bem a bola, né? Mas, enfim, foi uma alteração que o Rogério sempre faz. A gente até achou, né, Yuri? Ivanzinho comentou que iria colocar o Everaldo junto com o William, porque o William tava bem no jogo. Mas, enfim, o Rogério Ceni e suas decisões, às vezes, meio inexplicáveis. Pois é. Mais uma lenha pra essa fogueira aí, não sei, assim... Esposa insatisfeita não é nada normal também, né? Assim, isso acontece desde que futebol é futebol, desde que mundo é mundo, vai continuar acontecendo, mas algumas coisas eu acho que podem ser preservadas, né? Mas enfim, cada um sabe do seu cada qual. Com certeza esse tipo de coisa chega internamente, chega dentro de treinamento, de CT, enfim. Se ela demonstrou isso, eu acredito que o William José também está incomodado. O William José também está incomodado. Ele já falou depois do gol do Internacional, que ele fala um pouco da torcida, enfim. E ele já tem demonstrado essa satisfação. O contrato do William José que acaba no final da temporada. O Jorge completo que Bia falou, né? O William José deu uma risada irônica quando saiu. Cadê? Quando saiu, meio que sem acreditar.